Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título A Escolha de Abacuque, encontra-se no livro do profeta, no capítulo 3, versículo 17. O texto bíblico diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque foi um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Ele exerceu seu ministério alguns anos antes de Nabucodonosor invadir o Reino do Sul e levar os judeus para o cativeiro da Babilônia. O livro de Abacuque é composto por 3 capítulos. No primeiro capítulo, Abacuque clama a Deus por causa da violência e da injustiça que estava sendo praticada pelo seu povo diante de seus próprios olhos. Deus responde ao clamor do profeta dizendo que toda a maldade praticada seria castigada e que ele usaria os caldeus como instrumento para punir o povo de Judá. Deus diz ao profeta que os caldeus seriam seu braço executando castigo sobre o povo. No segundo capítulo, Deus convida o profeta a confiar totalmente nele, pois esses mesmos caldeus que puniriam o povo de Deus, um dia também seriam castigados. No terceiro capítulo, Abacuque faz uma oração em forma de salmo, glorificando a Deus e expressando sua confiança na proteção divina. Abacuque estava consciente dos dias difíceis que viriam sobre o seu povo, porque Deus já havia decidido usar os caldeus para levá-lo para o cativeiro da Babilônia. No versículo 17, texto base desta mensagem, Abacuque imagina um quadro de transtornos naturais, considerando que, ainda que tudo aquilo estivesse acontecendo, ele se alegraria no Senhor e exultaria no Deus de sua salvação. É importante entendermos que Abacuque não estava vivendo aquela situação, mas ele imaginou um quadro composto por diversas adversidades. Abacuque imaginou que a figueira não produziria figo para alimento. Imaginou que a vide não produziria uva, e assim faltaria uva para alimento e faltaria uva para a produção de vinho. Abacuque imaginou oliveira sem produzir azeitonas. Dessa forma, faltariam azeitonas para alimento e também para produzir o azeite, produto tão importante naquela época, pois era usado como medicamento para tratar as feridas, como alimento, como combustível para as lamparinas e até mesmo pelos soldados na boa manutenção de seus escudos de couro, que os tornariam escorregadios, ajudando a desviar os golpes dos inimigos. Abacuque imaginou o campo sem produzir grãos para mantimento. Imaginou também a falta de ovelhas nos currais. Sem ovelhas faltaria a lã para produzir vestimentas. Abacuque também imaginou a ausência dos rebanhos. Sem bois e vacas faltariam carne e leite para o alimento. Resumindo, Abacuque imaginou uma situação de grande adversidade, sem figos, sem azeitona, sem azeite, sem uva, sem vinho, sem mantimento, sem lã, sem carne, sem leite. Diante de uma situação tão desfavorável, o profeta diz que mesmo assim escolheria se alegrar no Senhor e exultar no Deus de sua salvação. O versículo 17 se inicia como conjunção concessiva.
A concessão é caracterizada pela intenção de se fazer uma coisa, e mesmo que algum obstáculo surja pelo caminho, esse obstáculo não será capaz de impedir a realização dessa coisa. Em outras palavras, Abacuque quis dizer que, ainda que faltassem figos, uvas, azeitonas, grãos, lã, carne e leite, nenhuma dessas faltas o impediria de se alegrar no Senhor e exultar no Deus de sua salvação. Essa oração de Abacuque nos permite extrair uma importante aplicação para as nossas vidas. Precisamos entender que a questão não é se a adversidade virá ou não. Sabemos que as adversidades sempre estarão presentes, pois o próprio Senhor Jesus disse que nós passaríamos por aflições. A questão é como nós vamos reagir diante das adversidades. Podemos passar por adversidades nas diversas áreas de nossas vidas, em diversas situações, como problemas familiares, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas relacionados ao nosso ministério e outros problemas. Quando as adversidades vierem, teremos que tomar uma decisão a respeito de como reagir diante delas. Quando os problemas vierem, será que nós vamos nos revoltar contra Deus? Será que vamos murmurar, reclamar, vamos ficar irados, inconformados e revoltados? Será que vamos perder a nossa fé e a nossa esperança no Senhor? Ou será que vamos permanecer firmes, exultando e nos alegrando no Deus da nossa salvação? Talvez nesse momento você esteja vivendo alguma adversidade e agora você está sendo confrontado com a necessidade de fazer uma escolha. Diante das adversidades, Abacuque escolheu se alegrar no Senhor e exultar no Deus de sua salvação. Assim como Abacuque, quando os problemas vierem, precisamos nos lembrar que nós cremos no Deus que é maior do que qualquer problema e que dele virá o nosso socorro. O salmista disse no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A atitude de exultar e alegrar no Senhor diante da adversidade demonstra que estamos tendo fé em Deus, uma fé que expressa confiança e lealdade ao Senhor. Quando nos depararmos com as dificuldades e com as adversidades, devemos confiar em Deus assim como fizeram Josué e Calebe, e por causa disso somente eles entraram na terra prometida. Os outros 10 espias murmuraram e não confiaram em Deus. O rei de Israel também teve uma atitude de falta de fé quando Naamã chegou com a sua comitiva e uma carta do rei da Síria que dizia para Naamã ser curado. O rei de Israel rasgou as suas vestes diante de tal situação. Eliseu disse que era para Naamã procurá-lo, e nós conhecemos o final da história, quando Naamã se lavou 7 vezes no Rio Jordão e ficou curado. Rasgar as vestes, como fez o rei de Israel, representa o desespero e a falta de confiança em Deus diante da adversidade. Quando as adversidades vierem, não devemos rasgar as nossas vestes, mas sim devemos fazer como fez o rei Josafá, quando os habitantes do Monte Seir, os amonitas e os moabitas reuniram um grande exército contra Jerusalém. Em vez de se desesperar, Josafá reuniu o povo e eles clamaram a Deus. Josafá disse que não sabia o que fazer, que não tinha força para vencer tão grande multidão, mas que os seus olhos estavam postos no Senhor. É isso que devemos fazer. Depois da oração de Josafá, Deus respondeu poderosamente, dizendo que aquela peleja seria dele e que ele daria o livramento. Também devemos estar com os nossos olhos postos no Senhor, como fez Pedro, que enquanto olhava para Jesus caminhou por sobre as águas. Mas ao reparar na força do vento e na força das ondas, tirou os olhos de Jesus e se afundou.
Se olharmos para as adversidades e os problemas que nos cercam, se olharmos para a situação que parece não ter solução, a nossa tendência também será a de fracassarmos na fé. Precisamos nos lembrar de Jó, que depois de tantas notícias ruins, tomou a decisão de adorar a Deus. Precisamos entender que a nossa alegria no Senhor não pode depender das circunstâncias que estamos vivendo. Ainda que haja problemas, tribulações e aflições, nenhuma adversidade deve abalar a nossa vida espiritual, nenhuma adversidade deve abalar o nosso relacionamento com Deus. Nada deve apagar a alegria da nossa salvação. É necessário que nós nos alegremos no Senhor, mesmo nos momentos de adversidade, para que não venhamos calar os louvores de nossos lábios, para que não cessem os sacrifícios de nossa adoração e o incenso da nossa oração. Mesmo diante de perdas, vazios, incertezas, lutas e dificuldades, Abacuque nos ensina que o melhor é que nós nos alegremos no Senhor e que nós nos exultemos no Deus de nossa salvação. Precisamos entender que nada pode interferir o nosso relacionamento com Deus. É necessário que façamos uma sincera análise em nossas vidas a respeito de como têm sido as nossas atitudes diante das adversidades. Devemos pedir ao Senhor que nos ajude nos momentos de aflição, para que não fiquemos com a nossa fé abalada, mas que tenhamos um coração renovado em fé, pleno de confiança e alegria. Somente assim conseguiremos prosseguir a nossa carreira cristã, sem joelhos trôpegos, sem pés vacilantes, sem olhar para trás, nem desviar para a direita ou para a esquerda. Se nós nos exultarmos no Senhor e alegrarmos no Deus de nossa salvação diante das adversidades, teremos vitória sobre o inimigo, pois ele espera de nós atitudes que entristeçam a Deus quando passamos por esses momentos. Ele fica na expectativa de que nós nos revoltemos ou murmuremos e assim vamos entristecer a Deus. Precisamos ser vigilantes para que não venhamos a pecar no ímpeto da situação e na força das circunstâncias. Devemos nos alegrar em Deus em qualquer situação, pois Ele prometeu que estaria conosco. Deus sempre estará presente, nos renovando e nos capacitando para prosseguirmos a carreira que Ele nos propôs, uma carreira de louvor, adoração, entrega, serviço e relacionamento com Ele, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé e o autor da nossa salvação. Lembremo-nos sempre disto. Diante das adversidades, devemos nos alegrar em Deus, pois Ele nunca nos abandonará e virá em nosso socorro. Lembremo-nos também do que nos disse o salmista Davi no Salmo 34, versículo 19. O salmista disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.